Olá, doutores. Vamos dar continuidade para nossa aula. No vídeo anterior, então, a gente terminou falando a respeito. Até deixar sumir tudo aquela parte lá. Fica esquisito, né? Já sei. Ó, a louca, vai vendo. Caramba, cadê? Bom, volto para cá. Pronto, doutores, resolvido. Resolvido. Vamos falar então da revelia. E aqui nós podemos entender por revelia. Primeiro, revelia está lá no artigo 344, eu vou colocar aqui também, né? E 345, ambos do CPC. A revelia nada mais é do que a ausência da resposta do réu. E eu tenho certeza que até para quem antes não tinha pegado nenhuma petição inicial ainda para olhar, não é? Depois que nós fizemos a nossa C1, você pegou, né? Porque eu sei que você foi lá, fez a C1 com todo o carinho do mundo, que você não copiou de ninguém, que você não pediu nenhuma dica para ninguém, enfim, que você realmente foi lá e se empenhou em fazer essa C1. Então, na hora que você estava lá fazendo a sua C1, e a hora que nós explicamos também a respeito dos requisitos da petição inicial, a gente falou um pouco dos pedidos, enfim, nós colocamos lá o nosso pedido para que a parte seja citada para que, desejando, responda à presente petição, enfim, depende da forma aí de como cada um escrever. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte, que aquela pessoa que é citada numa ação, que ela recebeu essa citação, ou seja, que ela ficou sabendo, que ela teve a notícia de que alguém moveu uma ação em face dela, ela poderá, caso queira, responder essa petição inicial, não é? Responder a essa lide que foi levada para apreciação do Poder Judiciário, mas ela pode responder, ela não deve responder, é uma faculdade. Só que nós temos um pequeno probleminha. É sim, realmente uma faculdade da parte, só que aquele que não responde, ele será considerado revel. E o que significa dizer que a pessoa será considerada revel? Presume-se, não é? Ou presumir-se-á que cada uma das alegações feitas na petição inicial são verdadeiras. Essa é a regra geral. Vamos lá dar uma olhada no 344? Olha o que diz o artigo 344. Se o autor não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, na revelia, calma aí, deixa eu arrumar aqui. Vamos fazer nossas anotações. Ops. Não. Aqui ficou. Não tem problema. Por causa daquela outra, do outro vídeo, lembra? Então, aí na nossa revelia, presumir-se-ão. Então, controle. Presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Olha, se atente a isso. O caput do artigo diz: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato. Presumir-se-ão como, vou pôr aqui, verdadeiras as alegações de fato.
as alegações dos fatos alegados pelo autor. Ou seja, todos os fatos, nós não estamos dizendo de fundamentos, tá? Todos os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão como verdadeiros. Olha lá, e o artigo 345, antes da gente falar do 345, se você quiser anotar aí, então, calma. Essa é a regra geral, certinho? Bom, se a gente tem uma regra geral, olha o 345. A revelia não produz o efeito mencionado no 344. Outa, olha lá. Aqui é a regra geral. Acho que eu vou até recortar isso aqui e colocar mais para cima aqui, ó. Vamos colocar aqui a exceção. Tiro vermelho. Artigo 345 do CPC. Vamos lá dar uma olhada? Olha aí. A revelia não produz o efeito mencionado no 344. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Isso a gente já tinha visto. Então, olha, vamos marcar? Ups. Se houver pluralidade de réus, a contestação de um deles aproveitar-se-á aos demais. Então vamos pensar o seguinte, a pessoa ingressou com uma ação em face da professora Alessandra, do professor Rodrigo e da professora Andréa. Desculpa, o exemplo é meu, então eu vou dizer que eu estava um pouco mais atenta. Eu falei para eles assim, gente, tem que responder a ação. Eles, não, tá no prazo, vai demorar. Não, gente, Rodrigo, Andréa. E aí eles não responderam a ação, mas eu, Alessandra, não é? Como a mais atenta de todos, apresentei a minha contestação. André e Rodrigo serão considerados réus? Não. Por quê? Porque a contestação apresentada pela Alessandra vai se aproveitar para os demais. Mesmo se o advogado que fez a contestação colocou o nome só da professora Alessandra, sim, vai se aproveitar os demais, tá bom? Olha lá, 2. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, olha lá, se a lide for discutir, né? Vamos passar ali de discutir direitos indisponíveis. Por quê? Porque os direitos indisponíveis, lembra quando a gente estudou lá Direito Civil, parte 1? Porque os direitos são indisponíveis, óbvio, eles não podem, as pessoas não podem dispor, eles são inalienáveis, eles são imprescritíveis, eles são intransmissíveis, ou seja, por causa do intuito personalíssimo, do intuito persona, por causa desse lado personalíssimo, não pode ser, se você não pode abrir mão deles, como é que vai ser considerado revel? Por isso ele entra aí numa das exceções. Olha a terceira.
É, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Enfim, precisaria ter um documento indispensável. Faltou esse documento indispensável, não será considerado como que, olha, faltou esse documento indispensável, como é que a pessoa vai se defender se está faltando o documento indispensável? Como, por exemplo, pensa que a pessoa vai lá e alega na petição que existe o contrato, que o contrato está nos autos, a cópia do contrato está nos autos e esse documento não existe. Ele tinha que estar lá? Tinha que estar lá. Inclusive, o porquê tem um fundamento para isso. Isso dificulta a defesa da outra parte, não dificulta? Sim, por isso, nesses casos, não caberá a revelia. Então, olha, vamos por aí. Se a petição inicial não estiver acompanhada de documento necessário, imprescindível, como está escrito aqui? De instrumento que a lei considere indispensável. De instrumento que a lei considere indispensável. Olha lá. E o quarto e não menos importante, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ou seja, imagina que o autor, ele peticiona uma coisa, por exemplo, ele diz que ele é o titular do direito. Ele diz que ele é o titular do direito porque foi celebrado um contrato entre ele e o réu e começa a falar desse contrato. Quando ele junta o contrato, quando vai se perceber o contrato que está lá nos autos, ele não é a parte. Opa, não pode nem estar nessa ação, ele não é parte legítima. Certo? Como é que a pessoa vai se defender de uma coisa que não existe? Por isso. Olha lá. Aí o 4. As alegações. De fato. Formuladas pelo autor. Contradizerem, né? Forem inverossímeis ou contradizerem isso, as provas constantes dos autos. Ou seja, se for inverossímil, dizer, olha, então, porque nós estávamos lá em Marte conversando, aconteceu tal fato, caramba, quem vai estar em Marte? Não tá. Ou isso, a ideia de que um fato traz um fato e depois tem um direito, depois junta um documento contrário. Entendeu? Por quê? Porque a causa de pedir é uma coisa, né? O pedido é uma coisa e os documentos juntados são outros, completamente diferentes. Como é que você vai se defender disso? Então, por isso, para essas situações, nós temos as exceções da revelia. Nessas 4 situações, a pessoa não poderá ser considerada revel. E olha lá, o artigo 346, que eu não marquei para vocês, esqueci. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel
poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Como assim? Olha, pensa que a pessoa revel, ela não ingressou nos autos. Ela foi considerada revel, o processo está em andamento. Aí, já está lá na fase de cumprimento de sentença. Ela pode ingressar no cumprimento de sentença? Pode, não tem problema nenhum. Ah, mas aí ela não pode dizer, mas lá atrás eu não pude me defender. Tarde demais. Tarde demais. Se ela tinha oportunidade de se defender lá atrás, ela não teve. Aí ela pode entrar agora na fase de cumprimento de sentença? Pode, não tem problema nenhum. Só que ela pega o processo no estado em que ele está. Se está na fase de cumprimento de sentença, é dali para frente. Lá atrás, ela não pode voltar. Diferente se houver alguma nulidade na citação, aí volta tudo. Mas aí não é nem revelia, né? Por quê? Porque vai desfazer todos esses atos e volta lá para o começo. O que não é o caso aí nesse exemplo que eu falei. A pessoa podia ter se defendido, ela não se defendeu. Agora o processo já está lá na fase de cumprimento de sentença. Nesse momento, a pessoa pode sim ingressar nesses autos e ela vai ingressar nos autos, mas vai receber o processo do jeito que está. Ela só vai poder discutir coisas relacionadas à fase de cumprimento de sentença. A fase do processo de conhecimento, ela vai poder discutir? Não. Matéria de fato de direito? Não. Não pode discutir. Por quê? Isso quando a pessoa já for considerada revel. Certinho?